Boa noite. Um curto-circuito pode ter provocado um incêndio que resultou na morte das irmãs gêmeas neste fim de semana na zona norte da capital. Outras 3 pessoas que estavam na casa ficaram feridas. Durante o enterro esta manhã no cemitério do Tarumã, muita comoção entre os familiares. Arrasado mesmo, dessa situação aí. Primeiro perder uma, depois perder a outra, perder logo as 2 de uma vez. A gente cria desde criancinha, eu criei elas desde 9 meses, eu entreguei para a mãe delas agora, com 3 anos. Que eu entreguei para elas de novo, mas quem criou elas foi eu, desde pequeno. As irmãs gêmeas Rayane e Rayara, de 4 anos, tiveram 90% do corpo queimados durante o incêndio que atingiu no fim de semana a casa onde elas moravam, no bairro Santa Etelvina, zona norte da capital. Elas chegaram a ser encaminhadas ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos. Segundo testemunhas, as 2 meninas dormiam no quarto da frente e a mãe e o padrasto no quarto ao lado com o filho do casal quando o fogo começou. Este vigilante conta que acordou com os gritos da família e tentou ajudar as vítimas. Pedindo ajuda e gritando o nome das filhas dela, eu corri imediatamente. Foram chegando aqui, eles estavam apagando o fogo, eu continuei ajudando eles a apagar o fogo. Apagamos o fogo rápido, mas infelizmente não deu tempo a gente retirar as crianças com condições para sobreviver. Elas estavam bastante queimadas, foram levadas no hospital imediatamente, mas a gente fez o possível, não deu para salvar as crianças não. A mãe das meninas também sofreu queimaduras, mas já recebeu alta. Já o padrasto segue internado no Hospital 28 de Agosto. O Corpo de Bombeiros não foi acionado para atender esta ocorrência. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil. Um operário ficou gravemente ferido depois de cair de um prédio em obras esta manhã na capital. Ele segue internado no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste da cidade. O acidente aconteceu na manhã de hoje na obra deste centro comercial na zona norte da cidade. O operário Rodson Azevedo Cirilo, de 20 anos, caiu da laje por cima da fiação da rede elétrica. O acidente deixou os familiares abalados. A minha filha está grávida de 2 meses, mais ou menos. O sogro da vítima também denuncia que o genro não usava equipamentos de segurança e estava trabalhando sem carteira assinada. Sem cinto, sem bota, sem nada. A norma da empresa tem que dar a segurança do trabalho. Porque o funcionário não pode estar trabalhando, a partir de trabalho de 1 metro de altura, já tem que ter segurança já. Segundo o Sindicato da Construção Civil na capital, a obra foi embargada após o acidente. Mas ainda hoje, pela manhã, operários faziam pequenos serviços no local depois do ocorrido. Os responsáveis pela obra não quiseram gravar a entrevista, mas, segundo a direção da empresa, está sendo prestado apoio à família da vítima. Uma grande quantidade de celulares foi apreendida esta manhã durante uma revista na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro da capital. No último sábado, 6 detentos escaparam do regime fechado do Compage e seguem foragidos. Ao todo foram apreendidos 60 celulares e 74 carregadores, além de 38 estoques e porções de drogas. A ação, que contou com um efetivo de 90 policiais militares do Comando de Policiamento Especializado Choque, Rocan e Canil, aconteceu 2 dias após a fuga de 6 detentos do regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim no último sábado. Seguem foragidos Jeremias Ribeiro da Silva, Adalberto Salomão Guedes da Silva, Caio Wellington Cardoso dos Santos, Wagner Castro Pontes, Jefferson Oliveira da Silva e Gelson Lima Carnaúba. Segundo a Sejus, uma sindicância foi aberta e os agentes de disciplina que teriam facilitado a fuga já foram identificados. A Polícia Civil encerrou o inquérito do caso do menino de 5 anos que caiu do 3º andar em um shopping da capital. Após 2 semanas de investigações, a delegada responsável pelo caso, Lucimar Amorim, concluiu que nas imagens das câmeras de segurança não há evidências de negligência e, por isso, a família da criança não vai responder criminalmente. O menino, que sofreu fraturas nos 2 braços, deixou a UTI na semana passada e segue internado na enfermagem do Hospital Joãozinho, na zona leste da capital. Os mototaxistas selecionados no processo licitatório que regulamenta a atividade na capital começaram hoje a assinar os contratos de permissão do serviço.
A partir de outubro, só poderão circular os profissionais que estiverem de acordo com as normas estabelecidas pela Prefeitura. Elza atua como mototaxista há 10 anos. Ela é uma das poucas mulheres que conseguiu a permissão diante de uma série de exigências para a regularização do serviço em Manaus. Muito legal, meus amigos me respeitam, gostam de mim. Na manhã de hoje, os permissionários que já foram definidos no processo assinaram o contrato de permissão da atividade. Cada profissional teve de investir para se adequar. Isso aí é uma vitória muito grande para nós, graças a Deus, agradeço muito a Deus. 1.679 mototaxistas foram selecionados por meio de licitação. Com a medida, o poder público passa a permitir, fiscalizar e controlar o serviço. As motocicletas e equipamentos receberam padronização e já podem ser identificadas pela população. O valor da corrida deverá ser cobrado em motocímetro, mas por enquanto será com preço tabelado. Esse presidente de uma cooperativa destaca que a população poderá contar com mais segurança. A partir de agora, nós temos que dar um bom serviço para a população, com segurança. Hoje nós estamos pagando seguro de vida até em caso de risco de vida, que a gente sabe que todo transporte tem o seu perigo, mas hoje a população está mais segura sabendo que está sendo conduzida por pessoas qualificadas. Prevista em lei, a regulamentação do serviço disponibilizou 3.303 vagas para permissionários este ano. Muitos ainda deverão se regularizar. Claro que nós vamos abrir uma nova licitação, mas nós estamos dando um tempo para poder as pessoas se habilitarem. Se ela não entrou porque tinha problema, não é no curto prazo que você vai ter condição. Principalmente a questão do curso, que é obrigatório, o tempo de habilitação tem que ser 2 anos. Os mototaxistas que permanecerem irregulares após a conclusão de todo o procedimento serão fiscalizados e estarão sujeitos à multa que chega a pouco mais de R$3.000. Nós temos agora que dar o segundo passo, que é a licitação e a regularização de alternativos executivos. Eles são modais úteis, incorporáveis ao sistema, claro, eles têm um papel importante, sobretudo quando você lembra que nós temos um sistema de transporte que é deficiente, inegavelmente o convencional é deficiente sim, se não fosse, nem precisava de mais nada, bastava ele. Várias quedas de energia foram registradas neste fim de semana na zona norte da capital e muitos moradores reclamam que, além do incômodo, também sofreram prejuízos com os apagões. De acordo com os moradores, as quedas de energia começaram na noite de sábado e seguiram até a madrugada desse domingo. A moradora do conjunto Renato Souza Pinto, na Cidade Nova, Isolde, conta que por conta dos apagões, ela também ficou sem água. É o poço artesiano, que só funciona com a energia. Deu queda de energia, a bomba se desliga. Muitas vezes a bomba até queima. Gina mostra o pé machucado. Segundo ela, resultado de uma queda na escada, por falta de iluminação. A moradora também diz que uma das TVs queimou durante as quedas de energia. Queimei uma televisão minha pequena e, para completar, na hora que eu fui subir a escada, estava claro, de repente apagou a luz, eu me acidentei. Aí olha só como está meu pé. No caso desse mercadinho, a maior preocupação era com os freezers do açougue. A perca maior é entre os dois, o produto e queimação do material que refrigera. Por meio de nota, a Eletrobras Amazonas Energia informou nesse fim de semana que as quedas de energia foram motivadas por uma manutenção na rede que abastece o bairro da Cidade Nova. A concessionária também prometeu avisar com antecedência os moradores em caso de nova manutenção. Assim esperam os moradores. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para esta terça-feira aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em São Gabriel da Cachoeira, o tempo fica nublado com previsão de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 21 e 33 graus. Mesma previsão para Amaraã. Já na capital, o tempo fica nublado a parcialmente nublado e as temperaturas variam entre 24 e 33 graus. A comunidade palestina em Manaus celebrou neste fim de semana o fim do Ramadã, período sagrado de orações e jejum para os muçulmanos, que hoje também comemoram o Natal.
Mas a data é celebrada com muita angústia pelas famílias que vivem na capital e acompanham de longe os recentes conflitos entre Israel e Palestina. Aflição que fica ainda maior para aqueles que têm parentes vivendo na zona de conflito. Cerca de 400 famílias integram hoje a comunidade palestina em Manaus. A de seu Mamun é uma delas. Há 27 anos, o empresário deixou a terra natal, mas a ligação com o país onde nasceu ainda é grande. Um dos filhos vive hoje na faixa de Gaza, local dos conflitos, o que aumenta a angústia da família. Nós, infelizmente, não podemos fazer nada, não podemos ajudar nada por causa da distância. E outra coisa, nós lá também, se formos lá, não tem como, porque nós não temos um povo sem armamento. Os palestinos são civis, assim, não tem poder bélico para atender ou combater Israel. Então a gente lá só esperando as bombas e os mísseis para a gente morrer. Asa mora em Manaus há 5 anos e também se emociona ao falar sobre a situação do país onde nasceu. Quando eu estava criança, eu via a guerra e não foi bem fácil. Tem famílias que sofrem, mas depois de eu vir aqui, depois de 5 anos, que aconteceu a guerra lá, não foi fácil. Não foi fácil, estava querendo muito, estava lá. Não queria estar aqui no Brasil, porque eu queria ficar perto da minha família, sentir o que eles sentem. Os recentes conflitos entre judeus e palestinos já duram mais de 20 dias. O cenário é de guerra. Pelo menos 1.139 palestinos e 45 israelenses perderam a vida. Situação que é acompanhada com muita aflição pelos parentes que vivem no Brasil. Para saber notícias dos familiares, o contato é feito por mensagem de voz ou por vídeo. Nesse domingo, Mamun ficou mais aliviado depois de conseguir falar com um parente, que aproveitou para desejar um Feliz Natal aos familiares em Manaus. Eles estão desejando o Feliz Natal, eles estão desejando o Feliz Natal para eles e eles estão desejando o Feliz Natal e seja próspero ano que vem, sem guerra, sem matança de crianças e mulheres. No calendário muçulmano, o Natal é comemorado hoje, um dia após o fim do Ramadã. Mas esse ano, a data que marca o recebimento do Alcorão pelo profeta Maomé será lembrada com sentimento de luto. É dessa forma que os palestinos comemoram o Ramadã que vive aqui em Manaus. São 30 dias de jejum para purificação e santificação. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Mas, apesar dos conflitos entre judeus e palestinos, a convivência entre as famílias dos dois países é de solidariedade. A relação exemplo aqui deveria ser seguido no mundo todo, uma relação excelente, nota 10 entre judeus e palestinos aqui. Os nossos amigos são judeus e são excelentes e não temos nada a reclamar entre os judeus aqui. Nós apenas reclamamos do governo de Israel, não é do judaísmo, não de judeu, nem da religião judaica, apenas do governo de Israel, que é um governo sionista, um governo terrorista, só isso. E assim como em outras famílias espalhadas em várias partes do mundo, eles também rezam pela paz e pelo fim dos conflitos entre os dois países. Os profissionais de comunicação da Band Amazonas participaram neste fim de semana de um curso de segurança voltado para o jornalismo. A intenção é reforçar as medidas preventivas durante as coberturas jornalísticas, principalmente locais de conflitos, onde recentemente vários jornalistas já foram vítimas da violência. Essas imagens mostram o desespero dos jornalistas que acompanharam de perto o acidente em fevereiro com o cinegrafista da TV Bandeirantes atingido na cabeça por um rojão. Santiago Andrade trabalhava na cobertura de uma manifestação contra o aumento da passagem de ônibus no Rio de Janeiro e não resistiu aos ferimentos. Em 2011, outro cinegrafista, também da TV Bandeirantes, foi baleado durante a cobertura de uma operação policial em uma favela do Rio de Janeiro. Gerson Domingos levou um tiro no peito e, mesmo equipado com um colete à prova de balas, morreu antes de chegar ao hospital. Esses dois casos são apenas exemplos dos riscos enfrentados pelos jornalistas na cobertura de reportagens em área de conflito. Para aprender de que forma evitar acidentes, neste fim de semana, os funcionários da TV Band Amazonas participaram de um curso de segurança no trabalho. O importante é saber fazer, porque
Só saber não interessa, tem que saber e saber fazer para poder acontecer e que tudo possa vir de encontro às necessidades que é a proteção do trabalhador no seu ambiente de trabalho. Alguns equipamentos específicos para cada situação foram apresentados aos profissionais, que também puderam aprender na prática como usá-los. Aqui nós estamos falando hoje dos equipamentos de proteção individual para ser utilizado pelos profissionais da imprensa nas manifestações, durante as suas reportagens. O curso também incluiu noções de primeiros socorros. Agora, o futebol, neste fim de semana, teve mais uma rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Depois de estrear com derrota na competição, ontem o Princesa dos Solimões empatou em 0-0 diante do Rio Branco. Foi o primeiro jogo oficial do recém-inaugurado Estádio da Colina. Este grupo de torcedores do Princesa chegou animado para ver o Tubarão em campo. Se de 1-0 for chorado, não tem problema. Seja bem-vindo, mas se der para ser demais, que venha mais. Se puder encher o paneiro, pode encher. Se depender da torcida, a Princesa... É Tubarão! No primeiro tempo, a equipe de Manacapuru respondeu ao apelo da torcida e foi mais ofensiva. O Princesa teve 2 boas oportunidades de gol, com o atacante Somália, que desperdiçou a chance de cabeça. Depois, nesse lance finalizado com precisão, mas a bola bateu na trave. O Rio Branco também tentou abrir o placar com o lateral esquerdo Bruno. No segundo tempo, os dois times entraram em campo com substituições e logo aos 5 minutos, Flamel tocou para Mari Nelson, que quase fez o primeiro gol do Princesa. Justamente os dois jogadores que entraram para reforçar o ataque da equipe na etapa complementar. O Rio Branco ainda tentou balançar a rede, mas a bola passou longe. No finalzinho da partida, nesse contra-ataque, Michel Parintins ainda tentou abrir o placar para o Tubarão, mas o jogo terminou sem gols. O time está jogando, nós estamos trabalhando para poder melhorar, né? Jogamos dentro de casa. Acho que ficou um pouquinho mais de inteligência, principalmente na hora de finalização lá na frente. No primeiro tempo a gente teve a chance com o Somália, a gente não teve felicidade de fazer o gol, mas a gente atacou, tentou buscar a vitória de todo momento. Vocês viram que eles só se deveram só para se defender, agora é trabalhar a semana toda e pensar no próximo jogo. Com o empate, o Princesa soma 1 ponto no Campeonato Brasileiro da Série D e joga no próximo domingo contra o Genos em Porto Velho. Uma réplica gigante do boto da Amazônia chamou a atenção de quem passou pela Ponta Negra nesse fim de semana aqui na capital. Essa foi uma das ações da campanha Alerta Vermelho, que tem o objetivo de alertar e sensibilizar a população sobre a matança indiscriminada do mamífero. Na ação deste fim de semana, assinaturas foram colhidas para reforçar a campanha virtual, que até o momento já reuniu 30 mil adesões. A meta é chegar a 100 mil dentro de 15 dias. É muito bonito, ele brinca mesmo, tem parte que a gente brinca com ele e acabando com o boto vai acabar a alegria, vai acabar com tudo. A campanha é organizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e pela Associação Amigos do Peixe-Boi e pretende combater as atividades ilegais de caça e pesca. Na Amazônia, pescadores utilizam a carne do boto para pescar a piracatinga, espécie vendida em mercados com o nome de douradinha, pintadinha ou pirosca. Para coibir a matança de botos, na semana passada foi publicado um decreto que restringe por 5 anos a pesca da piracatinga na Amazônia. Para que a moratória seja antecipada de janeiro de 2015 para agora, né? A gente acredita que até janeiro de 2015 algumas centenas de animais ainda vão ser mortos, né, para pesca da piracatinga. A campanha também será levada para outros estados e um relatório será entregue aos Ministérios da Pesca e do Meio Ambiente. E a campanha virtual pode ser assinada no site alertavermelho.org.br. Esta edição do Band Cidade fica por aqui, mas você pode rever as reportagens exibidas hoje no site band.com.br/Amazonas. Fique agora com as principais notícias do dia no Jornal da Band. Obrigada pela audiência. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!